Bons dias! Você sabe o que ocorre com um buraco em uma placa de metal? Isto é, imagine você ter uma placa metálica e esta placa possui um buraco no centro. Se você aquecer esta placa por inteiro, o que ocorre com o buraco? O tamanho do buraco aumenta ou diminui? Pense. Permaneça no vídeo e no final vou lhe explicar o que ocorre. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Física Toda Hora. Estamos juntos em mais um momento de aprendizado e neste vídeo vamos tratar da dilatação superficial e volumétrica. Espero que você já tenha assistido o vídeo sobre dilatação linear. É importante que você o assista primeiro, antes deste vídeo, tá certo? Qualquer coisa, desligue este e volte lá no primeiro vídeo. Bom, para falar da dilatação superficial, nós precisamos da seguinte sequência. Pense em uma placa, uma superfície, que tem um comprimento e uma largura de tamanhos aproximados, enquanto que a espessura é muito menor do que o comprimento e a largura. Vamos desprezar o efeito da dilatação na espessura e medir apenas na área, na superfície. Isso nós chamamos de dilatação superficial. Muito bem. Esta placa, por exemplo, na temperatura inicial T0, ela possui uma área que é dada pela multiplicação do comprimento vezes a largura, certo? Muito bem. Se esta placa for aquecida, o que acontece com o tamanho dela? Lembre-se do que eu já havia explicado. Se sofrer um aquecimento, a agitação das moléculas aumenta, a energia cinética delas aumenta. Então, todas as moléculas ocupam um espaço maior do que antes. Isso provoca um aumento de tamanho da placa. Então, ela cresce no comprimento e também cresce na largura, dando uma área final maior. A isso chamamos de dilatação superficial, certo? Muito bem. Seguindo esse raciocínio, veja o que acontece. A dilatação superficial pode ser medida através da medida da área final menos a área inicial. Assim você tem a dilatação superficial que a placa sofreu. Bem, agora você pode fazer a seguinte pergunta. A variação da superfície, a dilatação, depende de quê? Conforme falei no vídeo de dilatação linear. Você pode escrever que essa dilatação é uma função da área inicial, é diretamente proporcional ao tamanho da área inicial, ao tanto que a temperatura varia. E como a área, a superfície, tem duas dimensões, comprimento e largura, o coeficiente linear é multiplicado por 2, porque ocorre dilatação em duas dimensões. Desta forma, podemos escrever uma expressão geral para a dilatação superficial assim: a dilatação de superfície, a variação da área é beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura, onde este coeficiente beta é chamado de coeficiente superficial. Se é de superfície, lembre-se, ele é 2 vezes o valor de alfa, ou seja, quem é o coeficiente beta? Ele vale 2 vezes alfa. Fique muito atento em questões que aparecem falando de coeficiente de dilatação. Pode ser uma questão que envolva dilatação superficial e a questão lhe peça para calcular o coeficiente linear
cuidado com a leitura das questões que você for resolver. Preste bastante atenção para responder aquilo que está sendo perguntado. Muito bem. No caso de dilatação volumétrica, nós temos que considerar um volume. Então, vamos considerar um bloco que tem um certo comprimento, largura e espessura de tamanhos próximos, né? Nesse aspecto, nós podemos pensar no bloco como sendo aqui, na temperatura inicial T0, ele possui um volume V0. O que é o volume do bloco mesmo? É o comprimento vezes a largura vezes a altura, ou espessura, certo? Isso lhe dá o volume do corpo. Se este sólido sofrer, por exemplo, um aquecimento, ele varia o seu tamanho, ele aumenta de tamanho tanto no comprimento, na largura e na espessura. A variação ocorre em todas as direções. Como as dimensões são próximas, não é muito diferente, você não pode desprezar nenhuma delas. Então, nós temos que medir, no caso da dilatação volumétrica, o volume, e não só o comprimento, ou só a largura, ou só a espessura, certo? Assim, nós medimos a dilatação como nas outras dilatações. Nós podemos fazer isso da seguinte forma: medindo o volume final e subtraindo o volume inicial. Você tem a dilatação volumétrica. Conforme já mencionamos, essa dilatação volumétrica é diretamente influenciada pela variação da temperatura, pelo volume inicial e por 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por que 3 vezes alfa? Porque no caso da dilatação volumétrica você tem 3 dimensões, 3 comprimentos. Na verdade, comprimento, largura e espessura. Então, a dilatação volumétrica sofre influência nas 3 dimensões. Podendo escrever a expressão geral como a dilatação volumétrica é igual a gama vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, onde esse gama é conhecido como coeficiente de dilatação volumétrica, e ele é igual a 3 vezes o coeficiente linear. Novamente, lhe chamo a atenção ao ler questões de dilatação volumétrica. Cuidado com os dados fornecidos e com o que é perguntado. Lembre-se do que é coeficiente de dilatação linear e o que é coeficiente de dilatação volumétrica. Certo? Neste caso, já destacamos as três formas de dilatação de sólidos: a linear, superficial e volumétrica. Um caso particular e curioso ocorre quando falamos em orifícios, buracos, conforme fiz a pergunta no início. Imagine uma placa metálica para facilitar a nossa vida e essa placa possui um orifício. Isso pode ser, por exemplo, uma porca de um parafuso, isso pode ser uma arruela de parafuso, isso pode ser, neste orifício, o local onde se coloca um arrebite para prender essa placa na fuselagem de algum veículo, tá certo? Então, o que ocorre se essa placa for aquecida? Se nós aquecermos a placa, aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, então as moléculas ocupam um espaço maior. E aí? O que ocorre com o tamanho deste orifício? O diâmetro, a área do orifício, fica maior ou menor? Para lhe explicar, preste bastante atenção. Imagine que cada pontinho que eu vou aqui representar de vermelho fosse uma molécula na borda do orifício. Considerar aqui 4 moléculas, por exemplo. Se você aquece esta placa
em toda a sua superfície igualmente, aquecendo toda a superfície, o orifício, ela por inteiro, igualmente. O que ocorre com essas moléculas? Não só com elas, com todas as moléculas da placa. Mas vamos pensar mais precisamente nessas 4. Aquecendo, aumenta a energia cinética de cada uma. Isso significa que elas que estão com uma agitação vai agitar mais e ocupar um espaço maior. Então, se elas vão ocupar um espaço maior do que está, só tem um jeito delas ocuparem um espaço maior. Se esse orifício aumentar, se esse buraco passar a ser maior, aqui assim. Com isso, a distância entre elas aumenta. O espaço entre elas aumenta. Então, devido a esse aumento de agitação das moléculas que formam a borda do orifício, a necessidade de mais espaço entre elas é que o buraco cresce junto com a placa. Isto é, o buraco vai aumentar aqui todinho, ele vai ficar maior do que ele é antes de aquecer, ó. É como se ele ficasse aqui assim, ó. Tá certo? Isto é, vai acontecer exatamente isso. Observe a figura. A placa aumenta o comprimento, a largura, e o orifício aumenta a sua área, aumenta o seu diâmetro. Isso você tem que tomar muito cuidado. Esse fenômeno ocorre na prática com todo metal, seja uma placa ou bloco que for aquecido. Sendo oco, o orifício ou a parte oca aumenta junto. Isto é, o buraco comporta-se como se fosse feito do próprio material. Isso é muito importante. Imagine você, um dente, por exemplo, que tem uma cárie, portanto tem um buraquinho que o dentista limpa e vai ficar aquele buraquinho no dente. E ele coloca para cobrir esse buraco uma resina, um material para cobrir o buraquinho. Esse material preenche o buraquinho numa certa temperatura. Ao ingerir um alimento quente, o dente é aquecido. Esse material, essa resina também. Portanto, a resina tem que ter um coeficiente de dilatação de valor próximo ao do dente, para que ela tenha o mesmo comportamento do dente. Se o orifício aumentar, ela também aumenta, preenchendo o orifício. Se o orifício reduz de tamanho, ela também tem que reduzir, senão a resina seria solta daquele local. Por isso é muito importante o conhecimento dos coeficientes de dilatação dos materiais diante da situação que cada material vai ser submetido. Então, em toda a nossa tecnologia, esse conhecimento é importante. Compreendido? Se uma placa tem um furo e essa placa for aquecido, qual é o comportamento do furo? Ele aumenta junto. E se a placa for resfriada, ela diminui de tamanho e o orifício também diminui junto. Tá certo? Muito importante lembrar disso. No mais, você aí já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, aproveite, se inscreva no canal, dê seu like, seu joinha. E, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, deixe aí na área de comentários do vídeo. E, no mais, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. No mais, aquele abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.